já vai clicando aí no aviãozinho e vai direcionando para uma pessoa especial para ela assistir essa live com a gente. Na verdade, hoje vai ser mais um bate-papo, né? Eu e o Paulo, a gente vai conversar a respeito de saúde mental. Então vai encaminhando aí pra pessoa que é especial pra você. Boa tarde, ó. Boa noite, Thay. Boa noite, Lohana. Cadê meu marido? Meu marido já entrou na live? Boa noite, Érica. Boa noite, Elisângela. Ai, só gente linda, maravilhosa entrando. Gente, pra quem tá entrando agora, sejam muito bem-vindas. Tô dando uns minutinhos aí pra galera conseguir entrar, pra não perder nada. Boa noite, amor da minha vida. E a outra que tá aqui do meu lado entrou também. Eu gosto assim. Eu gosto de amiga assim. Fernanda tá aqui do meu lado, conectou na live também. Ai, boa noite, vida. Gente, vai encaminhando aqui essa live pra uma pessoa especial, tá? Pra pessoa que você acha importante, pra que ela adquira esse conteúdo também, para que ela entenda um pouquinho mais quando se trata de saúde mental. Tem algumas diferenças, então assim, o Paulo vai falar para vocês hoje, junto comigo aqui, um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu dar mais um minutinho pra galera entrando. Deixa eu tirar aqui a música. E aí, já entrou? Mais um minutinho. Deixa eu dar para todo mundo. Já vou aceitar aqui o Paulo. Boa noite. Isso aí, Dri, encaminha para todo mundo. Conteúdo. Boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bem? Para mim, quando eu vejo Paulo, que vocês não têm noção. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Boa noite, querido. Tudo ótimo. Muito melhor agora que a gente vai falar para esse montão de gente um pouquinho mais sobre saúde mental. Boa noite, Cris. Conseguiu estar aqui com a gente. Coisa boa. Então, né? Vamos lá de novo, né? Conforme o pessoal vai chegando, eu vou repetindo algumas coisas. Todo mundo que está entrando agora, gente, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindos, né? Muito bem-vindas. Como tem pessoas aqui do Instagram do Paulo, né? Eu sou Letícia Marins e sou Paulo César Barreto, ele já vai se apresentar. Hoje eu combinei com o Paulo da gente falar um pouquinho a respeito de saúde mental, bater um papo aqui, né? Como a maior parte das pessoas do meu Instagram já sabem, o Paulo é meu terapeuta, pessoa que influenciou e me ajudou muito no meu processo de evolução, né? No meu contrato comigo mesmo de evoluir cada vez mais, de realmente entender como que eu poderia melhorar a minha saúde mental. E, assim, foi uma das maiores mudanças da minha vida. Então, eu vou falar um pouquinho também das coisas que eu passei antes do Paulo. Na verdade, eu falo, né, Paulo, que existia uma Letícia antes e uma Letícia depois da terapia, depois que eu comecei a entender. Então, já falei para vocês, mas vou repetir também. Encaminha aí para todo mundo essa live, tá? E pode se apresentar, Paulo. Se apresente aí pro povo, para as intensas. Obrigado, Letícia. Boa noite, pessoal. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Estou um pouquinho fanho, estou gripado, mas vai dar tudo certo. Bom, eu sou Paulo César Barreto, eu sou terapeuta, trabalho com hipnoterapia, com programação neurolinguística, sou especializado nessas áreas, né, com pós-graduação, e trabalho há alguns anos com essas terapias, que são terapias breves, focadas, estratégicas, mais focadas em resultado. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo falar de uma coisa que eu amo de verdade, né? Amo ajudar as pessoas, amo impactar a vida das pessoas. E tem todos os elogios do mundo para a Letícia, porque ela está sempre compartilhando as dores, as vitórias, os sabores e dissabores dela, que ela abraça com toda a fibra e toda a garra e está sempre vencendo. E é isso aí, muito bom estar aqui. Muito obrigada, Paulo, por ter aceitado o convite, né?
Então, assim, já para a gente iniciar, né, que o nosso tempo aqui eu acho que é mais ou menos curto. E, na verdade, assim, gente, como eu falei, é mais um bate-papo mesmo, tá? A gente trouxe aqui algumas coisas, o Paulo vai falar, acredito que muito mais do que eu, porque ele tem mais propriedade para falar para vocês, para ensinar para vocês, né, sobre esse tema, já que ele tem muito conhecimento e eu também admiro muito, porque, como eu falei aqui, é uma pessoa que me ajudou demais, tem me ajudado ainda, quase todos os dias, né? Que tudo eu grito, Paulo, tô precisando de você. Então, assim, eu decidi fazer essa live, né? Eu postei uns stories falando que uma das minhas maiores prioridades é a minha saúde mental, né? Falei isso, acho que foi ontem, antes de ontem. E aí eu recebi algumas pessoas no direct mesmo falando, Letícia, você sabia que em janeiro, o Janeiro Branco, o apoio à saúde mental, e eu não sabia dessa informação. Eu vi que mais de 300 pessoas responderam que não sabiam também. E aí eu falei, vou ligar para o meu terapeuta, vou ver se a gente consegue falar aí com essa galera a respeito de saúde mental. E quando a gente fala sobre isso, tem logo, né, tem o saúde e o mental do lado, só que quando se trata de saúde já é uma coisa que é de extrema importância. E eu reparo hoje, no mundo de hoje, é uma das coisas que as pessoas não dão tanta importância. Às vezes a gente cuida, né, do nosso corpo, da nossa aparência. E nosso bem-estar não é só isso, né? Não é só cuidar do nosso corpo, não é cuidar só da alimentação. A gente precisa cuidar da nossa cabeça, né? Eu falo muito isso também aqui no meu Instagram, que a nossa cabeça precisa estar boa para que todas as outras coisas de nossa vida estejam boas também, né? E eu entendi isso, eu entendi que a saúde mental é como a gente consegue lidar com todas as situações, as adversidades da vida adulta, né? Os pepinos da vida adulta. E eu queria, né, que o Paulo trouxesse para a gente a definição de fato, o que é a saúde mental. A gente alinhou aqui também de dar algumas dicas durante essa live, então quem ainda não pegou já pode pegar aí um papelzinho e uma caneta, que o Paulo, junto comigo, a gente selecionou aqui algumas dicas, que foram dicas que eu tô seguindo, né, algumas ou outras, e que para você seguir também e melhorar aí cada vez mais a sua saúde mental, Paulo. Então, fala pra gente a definição aí disso. Legal, bacana. Rapidinho, deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui um pouquinho dos comentários. Aí para, Dai. Eu fico lendo, eu não consigo prestar atenção. Calma aí, deixa eu só ver, porque eu nunca lembro onde que tinha os comentários aqui. Pera aí, rapidinho. Não sei. Aqui, ó. Gente, eu vou desativar os comentários, tá? Só para vocês irem prestando atenção, e eu quero prestar atenção também, senão eu fico lendo aqui, eu me perco. Pera aí, desativei. Foi. Pode começar, Paulo. Beleza. Bom, falar sobre saúde mental não é simples, né? Existem várias definições no mundo acadêmico sobre o que é saúde mental, mas de maneira resumida a gente pode dizer, né? A OMS ela diz que saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. E quando a gente está falando de transtornos mentais, a gente está falando de efetivamente doenças, né? Uhum. Então, saúde mental, na verdade, é um bem-estar íntimo, interior, mental e emocional, onde a gente tem a habilidade de desenvolver novas capacidades, aprender, evoluir, lidar com as dificuldades da vida, as vicissitudes da vida, ser produtivo e poder contribuir com a sociedade, com o trabalho, com a família. Enfim, isso é a essência da saúde mental, quer dizer, você ter o equilíbrio interno para poder lidar com a vida, atingir os seus objetivos e contribuir com a felicidade de todo mundo. Entendi. Assim, basicamente eu é reparo, eu tô aqui diariamente, né, com as mulheres, e aqui no Instagram também a gente acaba trabalhando como influencer, e as pessoas me mandam muitas mensagens a respeito. E não tem como negar que a vida adulta, né, é cheia de pepinos para a gente poder resolver. A gente tem ali nosso trabalho, tem família, tem casa. E às vezes pequenas coisas que vão acontecendo nessas áreas da nossa vida vai se transformando naquela bola de problema, né? E tem vezes que realmente às vezes a gente está tão esgotado mentalmente que a gente não consegue resolver. Isso acontecia muito comigo, né? Antes da terapia. Uhum. Eu via que ia acontecendo uma coisa, daqui a pouco acontecia outra em outra área, depois acontecia outra. E às vezes uma coisa que em uma dessas áreas era pequena acabava também se transformando numa coisa muito grande, porque eu já estava esgotada,
mentalmente. E hoje, Paulo, inclusive, eu acho que com toda essa era, né, de digital, né, celular o tempo inteiro na mão, o excesso de informações que a gente vem recebendo todos os dias, as tarefas que demandam tanto da nossa atenção ali todos os dias, isso faz muito com que a gente fique esgotado mentalmente. Eu acho que muitas pessoas vão concordar. Vou até ativar os comentários aqui rapidinho. Vê se vocês concordam comigo, gente. Vai respondendo os comentários aqui. Que chega uma determinada hora, assim, que parece que você está esgotado mentalmente, você não consegue, às vezes, ter essa habilidade que ele falou de conseguir solucionar os problemas. Porque, né, a saúde mental, acho que o esgotamento, não sei se essa palavra é certa, né, mas já é tanto, né, que a gente não consegue lidar com as outras coisas. É exatamente isso, Letícia, que você falou. A vida do ser humano, ela veio evoluindo com toda a questão da globalização e da tecnologia. Isso veio gerando uma sobrecarga de informação, de novas demandas, de novas coisas para se lidar. A gente não vive mais na época dos nossos avós, que às vezes tinha uma televisão, né? E tinha os afazeres do dia a dia. Hoje a gente vive no dia a dia, na vida real, e conectado ao mesmo tempo, e respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, recebendo pedido, recebendo demandas. Isso tudo gera exatamente isso que você falou. Esse esgotamento é o que a gente chama de sobrecarga cognitiva, né? A gente está todo o tempo tão ligado, tão prestando atenção, tão atento a tudo que chega para a gente, que isso literalmente esgota a nossa energia. A gente não tem mais aquele tempo de parar e olhar o nada e conversar. Nossa. A pressão é muito grande. Para você ver, ontem mesmo eu estava ali, eu fui ali no município aqui do lado, fui dar uma espairecida, mas é muito automático. A Fernanda me mandou mensagem de um problema que a gente tinha que resolver e eu fui lá para poder espairecer, sabe? E depois Lavínia também estava perguntando. É muito difícil a gente assim, se desconectar, de ficar realmente assim, olhando para o nada, sem fazer nada. Então, eu acho que é muito importante a gente, como adulto, entender que é todo um mundo que tá dessa forma, né? Tá todo mundo recebendo as informações. E cada vez mais eu acho que é importante a gente entender que é um problema e querer solucionar esse problema, né? Porque assim, na minha opinião, né, pela minha percepção, você ficar vivendo sempre aquele problema ali, sabendo que aquele problema existe, chega a ser negligência da nossa parte. Então, uma das coisas que mais me motivou a fazer essa live, da gente falar um pouco sobre saúde mental, é vocês entenderem que realmente, gente, tá muito difícil de ter saúde mental. Tá muito difícil nos dias de hoje. Então, a gente tem que tentar captar o máximo de informações de como que a gente pode melhorar a nossa, né? Porque eu acho que saúde mental tem muito a ver da gente estar bem com a gente mesmo, né? Com certeza, é isso, Paulo? Com certeza. Tem muito a ver. E aí, se eu tô bem comigo mesmo, eu consigo refletir isso em outras pessoas. Você imagina se tivesse todo mundo bem consigo mesmo. Né? Igual que uma vez eu vi uma frase dessa no Instagram, gente feliz nem infeliza a vida, né? Vai fazer terapia para ser infernizado. É tipo isso, né? Porque você imagina se todo mundo investisse, caramba, olha, tô recebendo muita informação, eu fico aqui quase 10 horas por dia nesse telefone, toda hora é um negócio diferente e tô cansada. Como que eu posso melhorar a minha vida, né? Pode falar. E você que é profissional do marketing sabe que a grande briga de todas as organizações é justamente pela nossa atenção. Isso. Então, eles têm as estratégias cada vez mais cruéis de fazer com que a gente preste atenção naquilo que eles estão vendendo, só que isso consome a gente, né? Então, a gente precisa muito ter esse olhar e esse cuidado e saber que a gente precisa ter um tempo para a gente mesmo. É verdade, é muito importante. E aí eu falei, né, lá nos stories que eu ia trazer aqui algumas coisas que aconteceram comigo. Eu já comentei outras vezes aqui, né, que eu passei por um problema, né, como se fosse um burnout, né, que é uma síndrome onde a pessoa trabalha muito e aí eu fiquei totalmente, né, tive muita crise de ansiedade, né, Paulo? Paulo teve um trabalhão comigo.
eu tinha muitas informações, eu estava numa época muito boa, principalmente financeiramente, porque a gente que trabalha, que a gente que empreende, quanto mais clientes a gente tem, isso é muito bom. Só que eu não tinha entendido exatamente isso que eu falei para vocês agora. Eu não tinha entendido que eu precisava também investir em saúde mental. Porque não adianta eu ter o melhor trabalho, ou não adianta eu ter muito dinheiro, assim, tá com aquela conta recheada de dinheiro. Não adianta eu ter uma casa maravilhosa, não adianta absolutamente nada se a minha cabeça não tá boa para poder curtir tudo isso, para poder, né, entender onde cada uma dessas áreas elas têm que entrar na minha vida. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Acho que Fernanda, Cassiane, meu marido, eles poderiam estar aqui comigo, né? Falando que realmente que eles penaram comigo, né? Paulo principalmente. E aí eu fiquei. Ele vai falar, eu vou pedir para ele falar brevemente sobre a hipnose também. E aí eu fiquei sem saúde mental nenhuma, gente. Fiquei muito, muito, muito debilitada mentalmente. Eu fiquei, assim, eu tive muita crise de ansiedade, eu tive muito problema, fiquei muito agressiva, fiquei muito estressada. Eu comecei, né, a tomar remédio. Eu esqueci o nome, como é que é o nome daqueles remédios? Antidepressivos? Calmante, ansiolítico, antidepressivo. Ansiolíticos, né? Eu tomava aquele famoso Rivotril. E eu cheguei, gente, a tomar 30 gotas de Rivotril num dia. Porque, assim, eu fiquei de uma forma que eu só queria que toda aquela exaustão, né, todo aquele esgotamento, ele passasse. E aí isso acontece provavelmente com muitas pessoas. Talvez você que está aí, ou talvez você conheça alguém que precisa tomar um ansiolítico, porque não aguenta, né, essa sobrecarga que o mundo nos traz. E até então eu não sabia, não entendia muito sobre terapia, sobre tudo isso. Foi quando o Rodrigo me apresentou o Paulo, né? Muito obrigada, Rodrigo, por isso. Foi quando ele me apresentou o Paulo, eu tive uma certa resistência no início, né, Paulo? Para começar a fazer a terapia. Na verdade, para ser sincero, nem acreditavam em muitas coisas, e aí me dei a oportunidade. Tanto isso quanto as outras coisas, né, da minha vida, vou reforçar aqui uma vez, a gente conseguir diagnosticar que a gente tem um problema e querer realmente solucionar esse problema. Talvez seja isso que esteja faltando em muitas das pessoas, né? Talvez esse alerta que você também até está precisando hoje, né? Porque, assim, se você já sabe que você tem um problema, eu recebo muito isso no direct, Letícia, caramba, eu tenho muito problema porque eu não consigo fazer determinada coisa ou sinto muito medo, porque isso é um problema, né? E aí você querer solucionar esse problema é onde você realmente está começando a evoluir ali, foi o que eu fiz, né? E aí, contando ainda, né, sobre o que eu passei, eu tive muitos problemas, e aí mandei uma mensagem para o Paulo, a gente iniciou umas sessões online, foi online que a gente começou fazendo, foi, Paulo? Não, a primeira foi presencial. A primeira foi presencial, verdade. Você vê que eu estava tão retardada, que eu estava tão, né, cheio de Rivotril na mente, que eu nem lembro direito. Mas aí começamos, e assim, a terapia que o Paulo faz é uma terapia breve, né? É uma terapia que você consegue já ir melhorando, né? Porque, na verdade, não tem cura. É o que você diz, né, Paulo? Não é uma coisa que a gente cura, mas é uma coisa que a gente aprende a lidar, não é isso? Depende muito de cada caso, Letícia. Assim, você falou algumas palavras bem importantes. Assim, né? Hoje o mundo passa por um momento complicado de ansiedade, né? São milhões de pessoas, são 260 milhões de pessoas no mundo com ansiedade, milhões de pessoas com estresse, milhões de pessoas com burnout, milhões de pessoas com depressão. Esses são os 4 principais ofensores. E essas desordens, elas se conversam, se mesclam, uma influencia a outra, e às vezes, inclusive, é difícil você separar e lidar com cada uma delas. Mas tem muita coisa que é aprendizado, sabe? A ansiedade é um recurso interno positivo, né? Ansiedade, quando você está namorando, você não fica ansioso para encontrar com o namorado, com a namorada, ansioso por um trabalho, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa e tem uma pressão de tempo, você fica estressado, e isso é normal, né? Quando é que deixa de ser normal? Quando isso começa a interferir no teu equilíbrio psíquico, né? Quando você começa a desequilibrar outras áreas da tua vida e você não começa a produzir, você começa
a ter crise de insônia, começa a ficar nervoso, começa a ficar irritado, impulsivo, né? Começa a ter problemas físicos, porque mente e corpo estão integrados, então existe toda uma área aí que é a psicofisiologia, que mostra como é que a mente interfere no corpo, no equilíbrio hormonal, em tudo isso. Então, tem algumas coisas que precisam realmente de tratamento químico, né? São desequilíbrios bioquímicos. Tem coisas que são tratamentos realmente psíquicos. Você, com terapia, você aprende a não fazer aquilo, a funcionar de maneira diferente e, às vezes, a lidar com aquilo melhor, né? Então, depende muito de cada caso, sabe? Depende. Você acha que quando a gente começa a diagnosticar que a gente está ficando com certos tipos de problema e a gente tem essa sacada de, caramba, vou cuidar da minha cabeça, vou priorizar isso. Muitos desses problemas acabam, né, retrocedendo, muitos desses problemas acabam, na verdade, às vezes nem existindo, quando a gente tem esse gatilho, né? Tipo assim, caramba, não tô bem, né? Isso. É isso. Então, gente, assim, de maneira geral, o que eu quero que vocês entendam com essa live? Que vocês saiam com isso aqui do coração. Se está sentindo que não tem alguma coisa legal, assim, entenda que você pode tá começando a ter problemas que serão muito mais sérios. Então, acho que você pega dessa live de priorizar a sua saúde mental. Porque quando você prioriza, talvez uma coisa que está começando, uma depressão que está começando, ou uma ansiedade que está começando, talvez se você, até com as nossas dicas que a gente vai dar hoje, começar a investir mais em você, que a gente esquece disso, né? Às vezes eu acho que, assim, principalmente que eu sei que tem muita mulher aqui, a gente acha que investir no bom perfume, né? Caramba, hoje eu tava conversando sobre perfume, chegou um perfume para mim aqui, e uma amiga que falou que ela usa um perfume de R$700. Maravilhoso, por sinal, chegou aqui cheirosíssimo, impregnou Aquário. E, assim, às vezes a gente investe, né, num bom telefone, a gente investe numa boa roupa, né? Look, então, vocês amam, que eu posto look aqui, esse direct fica uma coisa de louco. E, realmente, você está investindo na sua autoestima, está investindo ali num cheiro legal, mas tudo isso não tem relevância se você não está com uma cabeça boa. Vocês conseguem entender isso? Né? Eu pude sentir isso na pele, né? Como eu falei, eu estava trabalhando muito, assim, tava uma delícia, conhecendo várias pessoas, ganhando muito bem por isso, só que com a cabeça ferrada. Então, assim, isso me ocasionou vários problemas. E talvez se eu tivesse dado tanto valor a outras coisas, como a gente vai falar aqui de sono, alimentação, né, exercícios, talvez eu não tivesse tido 10% desses problemas, né? Vocês estão conseguindo... Acabei de falar dela aí, a Vitória acabou de entrar, que eu falei dos perfumes, Vitória, que a gente estava falando hoje. Que a gente, às vezes, acaba investindo em outras coisas que, querendo ou não, são até um pouco mais supérfluas, né? Mas a gente não investe, né? Tempo ali de qualidade para a gente poder ficar com a cabecinha boa. O que você falou uma coisa muito importante aí, Letícia, não. Você falou uma coisa muito importante, assim, que é pedir ajuda, é reconhecer, sabe? É reconhecer isso aí. Em algum momento você não está conseguindo, e você é humano, nós somos pessoas humanas, nós não somos robôs. A gente fala muito isso, né, Letícia, quando a gente está conversando. A gente tem momentos onde a gente está mais fraco, a gente está mais debilitado, a gente está mais precisando de ajuda, de carinho, de ajuda profissional mesmo, né? E é muito importante, Letícia, você falar isso, e você como mulher empreendedora, que as mulheres elas sofrem mais de necessidade da saúde mental do que um homem, por diversas questões, né? Você sabe que você é mulher empreendedora, é mãe, é esposa. Nossa, mas a gente tem... São muitas coisas. São uns 10 cargos que cada mulher tem, né? Uns 10 bonés aí que você tem que usar, cada bota um, tira outro. E isso também é uma sobrecarga, né? Então as mulheres, elas são sobrecarregadas e elas são, talvez por conta disso, as primeiras assim, a reconhecerem que precisam de ajuda. As mulheres buscam mais ajuda do que os homens. O homem não, ainda tem aquele estereótipo, não, sou macho, coisa de saúde. Né? A pessoa é mais machão e não preciso disso. As mulheres buscam mais, né? E precisam mais também, sabe? Então, esse teu alerta é muito importante. Porque o que a gente está querendo dizer aqui, gente,
Assim, eu como empreendedora, eu sei que eu até fiz um post hoje lá sobre isso. Depois você vai dar uma olhada. Depois vocês vão dar uma olhada lá no meu feed, que esse é o meu terceiro estúdio. Eu contei um pouquinho a respeito, que eu achei que só a aptidão, né, de fazer ali sobrancelhas era o suficiente para poder me manter no mercado, para poder fazer a minha empresa crescer. E aos poucos, dentro do empreendedorismo, eu descobri que não, que eu tive que buscar outras habilidades na raça para me manter, para poder crescer. Eu tive que entender sobre finanças, cara. Eu fui criada numa família que ninguém falava de dinheiro, então falava muito pouco. Na escola, né, a gente não tem educação financeira. Então, aí, quando eu vim de uma família muito humilde, aí comecei a ganhar muito dinheiro, gastava o dinheiro todo, gastava dinheiro da empresa, não sabia. Então, assim, isso daí, e entender também quando eu via, às vezes, aquela profissional lá no palco, né? Quando eu via aquela profissional grande, eu falava, caramba, por que ela tá lá? Eu não tô... Que eu não tinha muito emocional, né? Então, assim, eu fui tendo que dentro do empreendedorismo, dar meu jeito para poder dar certo. E a gente precisa fazer isso. E ok, porque tem como fazer dar certo, assim como eu estou fazendo. Só que, além disso, quando eu saio daqui do meu trabalho, eu tenho minha filha em casa, que precisa de ajuda no dever de casa, que quer me contar o que aconteceu com a coleguinha, que talvez tenha acontecido algum tipo de problema na escola, ela queira solucionar comigo. Ela precisa, assim, de afeto. E, às vezes, eu tenho também o meu marido, né, que eu tenho que dar ali aquela atenção, então, né, resolver aquela DR, ali, aquele problema. Então, são várias coisas na nossa vida e que se a gente falar assim, caramba, dentro de todas essas coisas, eu também preciso separar um tempo da minha vida para poder cuidar da minha cabeça, senão eu vou surtar. Então, entendo, né, se a gente não investir na nossa cabeça uma hora, dá problema, né? É isso aí. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre algumas dicas. Antes, eu e o Paulo, a gente conversou a respeito. E aí, peguem aí, gente, papel e caneta, que eu vou falar a dica e eu acho que o Paulo, né, vai dar um embasamento maior do porquê que algumas coisas são importantes. Então, assim, são 5 dicas, né, que eu, Letícia, trouxe aqui para que a gente possa investir, para que a gente possa realmente ter mais saúde mental, né? Investir um pouco mais na saúde mental. Às vezes, coisas bobas que vocês não têm noção do quão são importantes, né? Paulo falou uma coisa muito, muito importante, que nós somos humanos e às vezes a gente acha que a gente tem que ser Mulher Maravilha o tempo inteiro, né? Não, que eu sou forte. Ok, realmente nós somos fortes, mas vai ter uma hora que a conta não vai fechar, né? Se você não dormir, se você não se alimentar, se você ficar o tempo inteiro adquirindo todo esse conteúdo que essa galera do Instagram traz pra gente, tomando conta de filho, tomando conta de empresa. Se não parar um pouquinho, né, e cuidar da gente mesmo, fica um pouco mais difícil, né? Então vamos falar dicas, Paulo? Quer falar? Bora lá. Que eu tô... Não, é isso aí. Tô falando, tô falando dessa. Manda bala, vamos nós. Então vamos lá, gente. Pega o papel e caneta aí. A primeira coisa, eu vou rir agora quando eu falar isso, porque eu e Paulo, a gente tem um problema seríssimo com isso juntos. Qualidade de sono. Dá vontade de rir quando eu falo isso. Gente, vou contar a minha experiência. Às vezes eu tô meio surtada, parece que a vida tá de mal comigo. E aí eu fico assim, ai, Paulo, que eu não sei, que eu tô me sentindo ansiosa, que não sei, não tô conseguindo resolver as coisas, estou para baixo, estou deprê, né? Qualidade de sono. A primeira coisa que Paulo me pergunta, como é que tá seu sono? Não é isso, Paulo? Como é que tá seu sono? É isso aí. Dentro da terapia e dentro, né, dessa coisa de investir realmente na minha cabeça, eu descobri que eu tinha que, antes de qualquer outra coisa, preparar e separar as minhas 7 horas de sono e depois eu começava a pensar no que eu ia fazer. Então, assim, hoje a minha agenda, os meus compromissos, eles são antes e depois das minhas 7 horas de sono. E isso realmente influenciou muito, porque como eu dormia tarde, né? Às vezes eu acordava cedo, eu já queria acordar em cima da hora. E aí eu já acordava em cima da hora, aquela confusão que pega criança, que bota a criança para a escola e toma banho, se maqueia, e o rímel borrou aqui em cima, tem que tirar a maquiagem, botar de novo. Aí chama Uber, o Uber cancela, se atrasa para o trabalho, ou seja, já
aquele caos de manhã, já era todo aquele caos matinal, né? Por quê? Porque eu não estava dormindo no horário certo, então eu já acordava ali. E, gente, para poder pensar, quando a gente tem uma noite mal dormida, como é que a gente fica de mau humor? Aquela olheira que parece que não é um panda. E por que, Paulo, que é tão importante assim, a qualidade de sono? Você sabe explicar pra gente? Sei sim. O sono ele é um recurso que o cérebro tem, né, para poder fazer uma série de processos bioquímicos, né, onde existe uma verdadeira lavagem, e aí a gente não compara com o termo comum que a gente usa, existe uma lavagem no cérebro de todas as toxinas. O cérebro ele guarda tudo aquilo que foi aprendizado do dia, memória de longo prazo, né? E ele relaxa o cérebro, ele relaxa todo o tecido cerebral, e você está pronto para o dia seguinte para você poder trabalhar de novo, né? Então, é como se fosse um reset ali, né? É um reset, exatamente. Você está jogando fora aquilo que você produziu de lixo no dia, guardando aquilo que foi importante e se preparando para um novo dia, para novos desafios. Quando você não dorme, você quebra esse processo, você fica mais estressado, você fica mais desfocado, você fica mais instável emocionalmente, você não processa as informações bem. Então, o que a Letícia está dizendo é muito importante. Assim, saúde mental é uma decisão que a gente toma de ter, não é uma coisa que acontece. Então, gente, anota isso. Saúde mental é uma decisão que a gente toma. Eu vou anotar. A Letícia, quando decidiu que a saúde mental ia ser prioridade dela, o primeiro ponto ali foi o seguinte: primeiro, meu dia ele começa com o meu sono, começa com a minha cabeça zerando para me preparar para os novos desafios e os problemas. Os problemas nunca vão parar de chegar, gente. A gente tem que estar preparado para eles, né? E tudo isso começa com uma boa noite de sono. E a gente sempre fala, né, Letícia, na metáfora da galinha dos ovos de ouro, né? É a produção e a capacidade de produção. Não adianta a gente abrir a barriga da galinha para tirar o ovo do dia seguinte, porque ela ainda precisa produzir. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso corpo. A gente precisa dar tempo para ele se recompor, para a gente poder produzir bem e ter uma boa vida, né? Ter uma vida equilibrada. Essa é a importância do sono. E assim, eu até falo, né? Lá em casa, eu chego a determinado horário, muita gente é assim, chega a determinado horário da noite, a cabeça começa a ter um monte de raciocínio, começa negócio de negócio, empreendedorismo, vou botar isso na empresa, isso, aquilo. E realmente, gente, é uma decisão, porque eu poderia ficar ali à noite, não sentar, pegar, trocar apostila, só que assim, eu entendo como adulta que se eu não fizer por mim, absolutamente ninguém vai fazer. Se você não fizer por você, cara, não é teu marido que vai fazer, não é teu filho, não é a menina que trabalha contigo, tua melhor amiga pode te amar demais, mas ela não vai dormir por você. Ela não vai, exatamente. Ela não tem como pegar, e no máximo que ela tem como fazer é fazer uma terapia, né? Pagar uma terapia para você. Entendeu? Mas assim, ela não vai conseguir influenciar tanto na tua vida. Então, caramba, eu vou parar para pensar, quero ficar bem? O quanto eu quero ficar bem? Então, vou reservar lá minhas 7 horas de sono para que eu realmente acorde bem, né? Como o Paulo falou, é um reset. Imagina aquele computador, gente, que começa a travar. Até o nosso telefone, não vou nem falar computador, que a gente quase não usa computador. Você não tem quando o telefone começa a travar, né? Que a gente vai falando assim e vai ficando... O que a gente faz no telefone? Não desliga ele, né? O iPhone não tem como, mas às vezes a gente tirava até a bateria, né, do telefone. Lembra que a gente fazia isso? Tirava a bateria do telefone, a bateria quente, que chegava a estar queimando. Eu também, Adriana, eu também, se deixar, eu faço faxina de noite. E aí aquela bateria queimando, aquele telefone travando, e aí a gente tinha que desligar ele quando ele voltava. É praticamente isso. A gente é como se fosse o telefone. A gente vai ter uma hora que vai estar cansado. Se a gente não der um reset, se a gente não der aquele tempo ali para o nosso cérebro descansar, para o nosso corpo descansar, para a gente assimilar todas as informações. E isso vai acontecendo. Aí dorme mal um dia, depois dorme... Cara, chega no final de semana, você tá, assim, caos. Só que o que acontece, Paulo? Eu acho que o nosso problema
eu digo de maneira geral, é a gente achar que os problemas eles vão diminuir, sabe? Eu acho que tem vezes que a gente, né, pensa dessa forma, não, daqui a pouco deve parar os problemas, é só uma fase. Cara, os problemas eles vão mudar, mas parar é um pouco mais complicado, porque assim, quanto mais a gente vive, aparecem vários tipos de adversidade, né? Então, primeira dica, anotaram? Qualidade de sono. Separem aí. Então, dormir mal tá sendo... Realmente, Grazi, se continuar, vai ficar pernoitando assim, na hora que você vai ver... E detalhe, Paulo, dá problema também no corpo, não dá? Dá, sim, muitos problemas e existem vários estudos científicos mostrando a relação entre noites de sono mal dormidas com doenças físicas e mentais, né? Então, é isso que a Letícia está dizendo, assim, reserva aquele momento no final do dia, desliga o celular, desliga a televisão, vai fazer alguma coisa, toma aquele banho quente, comer uma comida leve, vai, sabe, fazendo coisas que vão fazer com que a tua mente diminua, desacelere, para que você se prepare, que a gente não deita e dorme, né? O cérebro ele vai começando a diminuir. Falando assim, mas eu não consigo dormir, né? Mas isso. Assim, eu, Letícia, eu tenho duas dicas para dar para vocês dentro disso de qualidade de sono, né? Vou falar aqui, posso, Paulo? Te interrompi? Não? Pode, deve. Não, manda. Manda, vamos lá. Olha, Letícia, o que eu faço? Não levo o telefone para dentro do quarto na hora que eu vou dormir. Às vezes, porque assim, eu tenho 2 telefones, né? Às vezes tem um aparelhinho que é mais antiguinho, que eu consigo acessar a internet, mas eu não uso ele. E aí o que eu faço? O meu telefone que eu fico ali vendo o gossip do dia, falo pro cacete. Aquele que eu fico vendo as fofocas do dia, principalmente agora na época de bebê, tento não levar ele para cama, né? Ou deixo dentro do armário, ou deixo em outro cômodo. Isso já é uma coisa. E uma outra coisa também que me ajudou muito é música celta. Gente, talvez vocês não conheçam, algumas pessoas conhecem. Eu tenho um link que, se vocês quiserem, eu disponibilizo lá no direct depois. Essa última semana, então, só tem música celta, tá de música celta para poder dormir. Porque minha cabeça, né, tá assim. Eu tô com lançamento para poder fazer. E eu fico com a cabeça muito assim, eu vou lá, coloco... As minhas amigas sabem, Carol, Fernanda, Adriele, todo mundo já tem esse link. E aí eu clico lá na música celta, é no YouTube, e aí é uma música tranquila, deixo ali, nos primeiros 5 minutos eu ainda fico assim um pouco ligada, mas depois o corpo vai relaxando, na hora que eu vou ver já é amanhã. Então assim, para mim funciona muito, e eu fico ligada no 220, talvez para vocês funcione, né? Quem quiser seguir a dica aí. Boa. Tem dicas assim também, Letícia. Oi? Tem dicas assim, bem rapidinho, só para complementar o que você falou. Tá. Não comer comida pesada, não comer nada com cafeína, Coca-Cola, café, na parte da tarde, comer comida leve, não ver nada que, exatamente como você falou, assim, uma música legal, mas não uma música que te excite, banho quente na hora da noite, baixa pressão, e faz com que você relaxe. Escuro, a luz do celular tem aquela luz azul, alguns celulares já têm o recurso de tirar a luz azul, mas isso faz com que você iniba a emissão de hormônios que te ajudam no sono. Então são pequenas dicas que ajudam bastante. São pequenas dicas que realmente fazem diferença. A música celta, para mim, dá muita diferença. Legal. Às vezes eu até fico assim, não fico com o telefone, mas eu fico assim, caramba, amanhã amanhã tem que resolver isso, amanhã tem que resolver aquilo. Aí o Rodrigo fala, amor, vamos botar o moço da pedra? Porque é um homem, né, que fica assim na pedra, tipo, e a musiquinha de... É sensacional. Pega lá no direct comigo que eu vou dar a música celta pra todo mundo. É do YouTube, gente. Boa. Vamos lá, vamos pra segunda dica, porque eu nem sei que horas que o Instagram derruba, porque às vezes o Instagram derruba live. Atividade física. A mulherada querendo dar dentro da minha cara, né? Atividade física. Calma, gente, assim, porque assim, quando a gente fala de atividade física, parece, né, que quero que todo mundo vire marombeiro, né, que a pessoa lá pegando peso, mas na verdade não é isso. Não é aquele trabalho enorme que a gente tem que ter, é algum tipo de atividade física.
Eu já falei isso na mentoria também, o quanto a derruba com 1 hora. Obrigada. Então, a gente tem que dar uma corridinha aqui. A atividade física, ela controla os hormônios, né? Ela diminui o estresse. Ela libera hormônios, eu não sei se é endorfina que libera. Exatamente, isso E a aí. endorfina é o hormônio da felicidade, do prazer, um negócio assim, não é? E é o do relaxamento, está associado ao relaxamento, à felicidade, a tudo Aí, isso. gente, existe, né, um hormônio na gente, que é o hormônio da endorfina, não é isso? Tô falando certo? É isso, Isso, né? é o alívio E da aí, quando a dor, do gente faz prazer. isso, e aí quando a gente faz atividade física, vai liberando esses hormônios. Então, assim, a gente já fica mais disposto para também aguentar o dia, né? Melhora a qualidade de sono também quando a gente faz exercício. De Não é isso? manhã, Então, assim, mais cedo. A maioria das se tomar um pessoas, se fizer pré-treino exercício 10 de horas da noite, noite, você não vai dormir, né? já era, não dorme. Aí acabou querendo dormir cedo, não dá, gente. Também, assim, então, se for, acho que se for à noite, né, fazer uma coisa um pouco mais leve, talvez, Paulo. Recreativa, uma bicicleta, uma caminhada, uma coisa mais leve. Né? É exatamente o que a Letícia está falando. Assim, nosso corpo ele foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Então, movimentar o corpo em qualquer atividade. Eu estava vendo a Letícia dançando, né? A Letícia fazendo Tá aula de dança com a dançando. Lavínia, legal. Então, dançar, fazer mesmo uma musculação, fazer um aeróbico, fazer qualquer bicicleta, qualquer coisa que você queira, que movimente, ajuda a liberar, a queimar a adrenalina, a liberar estresse e ajuda a liberar a criar esse equilíbrio hormonal dentro do corpo que vai ajudar com que você fique mais equilibrado interiormente, né? Emocionalmente. Eu falei isso no início da live também. Saúde mental, né? Na verdade, o bem-estar, ele nem só é cuidar do corpo em si, né? Cuidar da aparência. Também tem muito a ver com a gente cuidar da nossa saúde mental, que é o que a gente está batendo aqui toda hora. Então, às vezes, você fazer uma atividade física, você entender que você precisa fazer uma atividade física, não é só para você cuidar do seu corpo, não. É porque realmente você vai liberar esses hormônios, seu sono vai ficar melhor. O teu dia, a disposição do dia vai ficar melhor. Então, eu acho, gente, assim, que, como é que eu falo, eu foco muito nas soluções, né? Uma das coisas que mais impactam na minha vida é que eu consegui entender que a gente tem que diagnosticar um problema e arranjar uma solução para isso. E tentar essas soluções de várias formas diferentes. Então, assim, se você for no YouTube, cara, pegar aí meia hora do seu dia, lá no YouTube, botar exercício para fazer na sala. Tem. E aí você vai lá, né, dá umas agachadas lá na sala, né, faz, sei lá, uma flexão, não sei o que eles fazem, eu sou péssima para falar de exercício, mas assim, tem jeito, né, o que eu quero falar, o que eu quero trazer para vocês é que tem jeito. E às vezes o jeito é um pouco até mais simples do que a gente precisa, que acredito que provavelmente alguém nessa live aqui falou, mas eu não tenho dinheiro para academia, né, que. É a gente focar menos nas desculpas e mais na solução, tá? Então, guardem isso na cabeça de vocês. A primeira dica, qualidade de sono, extremamente... Aí, ó, Carol Borba no YouTube. Tá e faz tudo, maravilhosa. Já até botou, gente. Pesquisa aí Carol Borba, que deve ser a mulher lá para poder ficar ajudando. Eu acho que são 12 minutos, né? 20 minutos, não sei. Que aí vai fazer uma diferença muito grande, tanto no teu corpo, quanto na tua saúde, principalmente na saúde mental. Então, qualidade de sono, atividade física. Terceira dica. Tenha o seu momento. Aquele momento, assim, para você realmente desconectar, sabe? Desconectar do telefone, desconectar de problema, de boleto. Boleto é um negócio que você não sabe nem o que é. Tipo, nem tem boleto. Aquele momento de assim, realmente é totalmente seu. E aí você pode ficar deitada vendo Netflix, se você quiser, vendo, sei lá, um stand-up comedy, uma coisa que você goste. Ou você pode ir realmente fazer uma coisa que você goste. Eu gosto de ir pra praia, eu quero ter um momento com a minha amiga, pelo menos uma vez por semana ali. Lembrando, gente, é uma coisa que ninguém vai fazer por você, tá? Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, tenha ali o seu momento. Eu tenho várias vezes, assim, eu tenho meu momento ali, às vezes no banho, eu já postei aqui, que eu vou lá, amarro meu cabelo, sabe? Eu vou lá, pego meu vinho e boto o vinho lá no banho e boto o MPB para poder tocar.
E além disso, também sempre tem uns momentos com as minhas amigas, separo um tempo para almoço, aquele momento que a gente vai fofocar, falar da nossa amizade, falar de qualquer coisa, menos de problema. É importante você ter esse momento, você valorizar ali, né? O que você acha a respeito disso, Paulo? Perfeito, Letícia. A mente da gente precisa desses momentos de relaxamento, sabe? De não estar preocupado com nada, assim, para você liberar espaço para que ela recarregue as baterias. Quando a gente relaxa, a gente faz essas coisas, toma aquele banho mais demorado, dá um passeio, vai olhar uma loja, né? Faz uma meditação. Meditação, gente, é incrível. Né? Quem gostar, quem se interessar é muito legal. Tudo isso faz com que a mente relaxe e se recarregue de energia, sabe? Então, engraçado que uma vez eu até vi uma pessoa falando a respeito disso, que quando a bateria do nosso telefone começa a cair, a gente entra naquele desespero. Às vezes tem, né, 2 carregadores portáteis ali para poder colocar aquele telefone para carregar de novo. Mas quando é com a gente não valoriza tanto. Às vezes a nossa bateria está baixa e a gente continua ali consumindo muito conteúdo, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, colocando ali um monte de coisa na nossa cabeça. E não, onde na verdade a gente tem que entender, né, que a vida adulta é realmente você ter que viver todas essas coisas, as adversidades, os nossos compromissos, porém é necessário às vezes dar uma pausa para poder se desconectar, né? E realmente tem vários benefícios, você vai dar um reset. Às vezes eu, aqui Letícia, quando eu tô com várias coisas para poder fazer, várias coisas para poder resolver, e aí eu tiro aquele momento, tipo assim, eu vou, sei lá, alugar um hotel ou fazer alguma coisa que eu não vou fazer absolutamente nada. Quando eu volto, Paulo, eu volto mais disposta, eu volto mais criativa, eu volto, não sei, parece que eu volto mais feliz, aí até o povo é diferente. Volta outra pessoa, né? Parece volta outra pessoa, né? Volta outra pessoa, porque tava precisando daquele reset também, né? Daquele momento ali mesmo. Perfeito. Exatamente. As máquinas, quando para, a gente vai lá, chama o conserto, chama o negócio para poder resolver, mas a gente não. A gente acha que a bateria vai durar para sempre. Felizmente não é assim. Então, a dica número 3 é isso, gente. Tenham um momento de vocês, né? Veja o que você gosta de fazer, que é uma coisa que te dá muito prazer, que vai realmente te desconectar. E investe um pouquinho de tempo nisso também. Vai fazer muita diferença para a tua saúde mental. Vamos para o quarto, né? Quarta e penúltima dica de como você cuidar da saúde mental. Eu acho que essa também é uma das primordiais. Elimine fonte de estresse. As pessoas tudo querendo eliminar todo mundo da vida. Ligando pro filho, oi filho, tudo bem? Então, pode ir embora. Gente, calma. Assim, fonte de estresse. Obviamente, o estresse é uma das coisas que mais prejudicam a nossa saúde mental, né? E dentro da nossa rotina tem várias coisinhas que nos causam muito estresse e a gente às vezes não repara. Vou falar de novo o que aconteceu comigo. Lembra do que eu falei para vocês? Eu não dormia direito. Falei brincando. Ai, meu Deus. Falei brincando. Não tem como vender os filhos, nem o marido, né? E nem as amigas. Mas, falei brincando. Como eu falei pra vocês, eu acordava cedo e aí aquilo já me causava, por exemplo, eu tinha que estar aqui às 10 horas. Se eu acordasse 9 e quisesse fazer um montão de outras coisas, gente, eu não vou conseguir. Olha o que eu tô falando, que tem pessoa querendo pedir o divórcio. E assim, aquilo ia acontecendo, na hora que eu ia ver, tava aquele caos matinal. Então, qual foi a primeira coisa que eu tive que diagnosticar? Caramba, ficar atrasada me causa estresse. E aí, se eu me estresso 9 horas da manhã, todo meu dia parece que vira um caos. Começa uma coisa a acontecer atrás da outra. Vocês devem concordar comigo. Começa e várias coisas acontecem. Então, eu falei, caramba, para eu poder não ficar estressada de manhã, eu tenho que acordar um pouco mais cedo. E aí é onde eu comecei a investir, a dormir um pouco mais cedo, para, consequentemente, acordar um pouco mais cedo e não me atrasar. E aí, de manhã, eu tô linda, plena, né? Chego aqui no meu horário, então chego aqui um pouquinho antes, vou lá, ajeito as minhas coisas, tiro uma selfie legal,
paro de me estressar. Uma outra coisa também era a minha alimentação. Eu não tenho o costume de almoçar. E às vezes chega... a Fernanda. E às vezes chega a determinada hora, eu estou extremamente estressada, porque eu não comi. Então, eu sei que, pelo menos, dentro de um período do dia, eu tenho que pegar e, né, parar e realmente me alimentar. E você, Paula, a respeito disso, de eliminar as fontes de estresse, o que você acha para poder falar para a galera? Muito importante. Às vezes a gente tem que escolher as brigas que a gente compra, né? Briga a gente sempre vai ter, né? Mas a gente precisa muito assim decidir que brigas a gente quer comprar, que brigas vão dar resultado se a gente vender, que brigas a gente vai perder mesmo ganhando, sabe? Né? Então a gente precisa, cada um tem fontes de estresse diferentes, vem muito da história da gente, vem muito do tipo de personalidade que a gente tem, e a gente tem que entender quais são aquelas coisas que desequilibram a gente e que às vezes a coisa não está nem procurando, a gente é que vai lá atrás da coisa. Parece até uma dicotomia, né? A coisa está lá quieta, a gente vai lá para que a coisa perturbe a gente, para que a gente fique estressado. Então, a gente precisa, assim, ter consciência de quais coisas tiram a gente do equilíbrio, para a gente ou aprender a lidar melhor ou evitar, simplesmente evitar, né? O estresse ele é um grande prenunciador de problemas futuros, né? Muitas vezes começa com estresse, como a Letícia falou, vai se acumulando, você vai começando a não lidar com as coisas e você não quer perder, não quer pedir ajuda, e aquilo vai acumulando. Então, pensem assim, repensem a vida, repensem os objetivos e vejam assim, o que vale o estresse, o que vale o desequilíbrio, né? E vamos, que legal isso, quanto mais a gente solta, mais as coisas entram nos seus eixos, entram nos lugares, sabe? Eu acho que também é muito assim, é como se fosse um gatilho mesmo, né? Quais são Sim. os gatilhos que fazem você ficar estressada? Caramba, fica estressada quando isso acontece. E aí, como o Paulo falou, ou você consegue, se for possível, você elimina aquilo da tua vida, ou se for possível, você pensa numa maneira de lidar com aquilo dali de maneira melhor, né? Eu digo até como a gente falou aqui de marido, por exemplo, caramba, meu marido, detesto que ele deixa ali, sei lá, tampa do vaso aberta. E às vezes aquela gente fica, olha, eu sei que eu fico revoltada quando o Rodrigo faz um negócio em casa que me dá um pavor. E às vezes é tão simples de você chegar e falar, caramba, tem como você evitar fazer isso? Esses dias eu fiz isso. Você tem como evitar você fazer isso? Porque isso me causa muito estresse. E talvez para você seja muito bobo fazer isso. Aí ele falou, tá bom. E realmente parou de fazer o negócio, aquilo dali parou de acontecer. Eu falei, nossa, mas é tão simples de resolver, né? E eu querendo pegar a privada, dar nele. E não precisava, era só falar. Então, assim, entenda quais são os gatilhos que fazem você ter estresse, né? Tenta eliminar, se não conseguir eliminar, veja como você consegue ali lidar com aquela situação de maneira mais positiva, né? Talvez assim. Perfeito. Gente, os maridos vão querer dar dentro da minha cara aqui, que eu tô já falei que ia vender. Por fim, quinto, né? A quinta dica. Tô com medo da nossa live ser derrubada. Qualquer coisa, a gente volta para poder finalizar. Tudo bem, Paulo? Tranquilo, tudo bem. Tá. E aí, a quinta dica que eu vou dar para vocês, gente, que é uma coisa também que impactou muito na minha vida, que o Paulo realmente me ensinou, que eu não fazia ideia do que era. Não se cobrar tanto. Não se cobrar tanto. Ajuda muito na nossa saúde mental. Diversas vezes, eu cheguei pro Paulo, assim, com situações que eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço, que isso, aquilo, eu queria tanto uma coisa. Isso aconteceu, na verdade, até com um curso, né, que eu fiz. E aí, você lembra disso, Paulo? Que eu quase surtei? E aí eu fui fazer um curso, e aí eu não tive o resultado esperado no curso, gente, mas eu fiquei arrasada. Aquilo me causou um mal absurdo. E aí eu fui lá, mandei para ele algumas fotos, isso aqui, ele falou assim, Letícia, mas olha daqui para cá como que você evoluiu, né? Que às vezes a gente quer se cobrar tanto, quer medir, né? Com a nossa régua, na verdade, quer medir o nosso sucesso com a régua de outra pessoa. Então, assim, isso acontece muito, principalmente nós empreendedoras, nós
profissionais. Paulo, é por isso que eu desativo os comentários, que eu fico correndo. Porque eu falo assim. Agora que eu tô vendo aqui. Ele já tá acostumado com o meu jeitinho, tá? Ele já se acostumou. Então, assim, eu aprendi muito isso com o Paulo, tá, gente? A não me cobrar tanto. Paulo tem até uma coisa que ele falou, que eu acho que ele deve até falar também sobre esse respeito, que é você melhorar 1% a cada dia. É você ser grato pelo que você já tem. Caramba, mas eu não tenho determinado carro. Cara, mas você tem dinheiro para poder ir pegar uma condução para poder ir, né? Mas eu não tenho isso. Então, assim, seja grato com as coisas que você tem, né? Entenda ali o quanto até onde você já chegou, o que você já superou na tua vida para você estar onde você está agora. Então, assim, eu sou prova viva de que realmente me cobrava muito, muito, ao ponto de chorar, ao ponto de ter crise de ansiedade. E não tive mais, né? Porque depois que eu comecei a entender que, caramba, eu não preciso me cobrar tanto. Isso aliviou meu estresse, isso aliviou as minhas crises, isso aliviou até essas crises existenciais que a gente tem, porque realmente eu parei de medir com a régua da outra pessoa o meu sucesso, a minha vida. Então, assim, quinta dica, não se cobre tanto. O que você tem, Paulo, para poder falar sobre isso pra gente? Isso é muito importante, Letícia, que você falou, porque a gente vive num mundo onde a gente está todo o tempo vendo as pessoas, a gente vive um momento onde a gente vê muito o sucesso das pessoas, parece que está todo mundo tendo sucesso, menos você, né? E a gente sabe que, embora a gente saiba que isso não é completamente verdadeiro, a gente ainda assim se deixa influenciar por isso, né? A gente acaba... O ser humano faz... A nossa mente, ela trabalha por comparação, ela sempre pega duas coisas e olha as duas coisas. A inteligência trabalha assim, e é inevitável que a gente faça isso com as outras pessoas. O ponto é a gente entender que cada pessoa é uma pessoa, né? Eu não posso me comparar ao Bill Gates, ser o homem mais rico do mundo, ou qualquer outro que seja, né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma bagagem, passou por determinados desafios, e cada um de nós está sempre aprendendo. Essa é uma dica assim, que mudou também muito a minha vida quando eu me percebi sendo uma pessoa que está evoluindo sempre. Senão a gente não vai parar de evoluir nunca. A gente vai estar com 98 anos e vai estar aprendendo alguma coisa, e vai estar aprendendo alguma coisa em si que precisa melhorar. Então, assim, a dica entenda-se como alguém que está aprendendo sempre, né? Só existem duas possibilidades. Ou a gente aprende, ou a gente acerta, ou a gente aprende, né? Se você focar no erro, aí sim é que você está indo pelo caminho errado. Então a gente tem que sempre olhar assim: caramba, errei, caramba, Letícia, fulano de tal tem isso, eu não tenho, caramba, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos entender e buscar e correr atrás das coisas, né? E assim, não se cobrar tanto. As redes sociais ajudam muita coisa no trabalho, na conexão com as pessoas, mas elas também são cruéis em algumas coisas. Existem diversos estudos científicos relacionando essa interação que a gente faz e essa comparação que a gente faz nas redes sociais com diversos distúrbios psíquicos. Então, sim, vamos olhar, mas vamos nos entender, vamos aprender conosco mesmo e vamos entender que a gente é uma pessoa que está aprendendo. E não vamos nos cobrar tanto, né? Olhar para o passado, contar as vitórias. Os insucessos são importantes também. Mas as vitórias, a maioria das pessoas que chega para conversar comigo, quando a gente bota na ponta do lápis, né, Letícia? Elas têm muito mais vitórias do que fracassos. Né? E aí, muitas vezes, ela está tão... querendo tanto que se encarando tanto como uma máquina que tem que produzir alguma coisa, que ela esquece de contar as vitórias. Exatamente. Né? E aí entra nesse ciclo aí ruim que você comentou. Muito importante isso. E até recentemente, né, eu estava vendo um documentário a respeito, falava um pouco também sobre isso, sobre saúde mental, e a gente, nessa de se cobrar tanto, olha que importante isso, nessa de se cobrar tanto, a gente deixa de ser grato por tanta coisa que a gente tem. Então, assim, uma outra dica... Oh, meu Deus, eu tô deixando isso aí. Uma outra dica dentro dessa dica, gente, faz uma lista das coisas que você é grato.
Porque eu falei assim, caramba, eu tava querendo... Eu sou muito viciada em ficar vendo decoração de casa, né? Principalmente quando eu quero mexer em alguma coisa da minha casa, eu fico lá com várias inspirações, vendo umas coisas assim. Eu falei, caramba, mas olha que delícia, uma caminha gostosa que eu tenho. Como eu sou grata por essa cama. E ainda indo mais fundo, caramba, quantas pessoas queriam ter uma cama box assim, desse jeito, né? Tá tão confortável. E aí, há pouco tempo atrás, antes de iniciar a terapia, eu não entendia, porque eu falei, caramba, eu tô há anos no mercado, caramba, por que eu não tenho um estúdio gigantesco, né? Um andar todo de aquário? Caramba, mas até alguns anos atrás eu era camelô no centro de Niterói, vendendo relógio. E assim, quando você se cobra, você deixa de perceber o quanto você já evoluiu, né? Porque assim, Verdade. a gente, como o Paulo falou, a gente está em evolução constante. Então, assim, ameniza isso dentro de você. Tipo, caramba, eu não tô até lá, mas olha só onde eu já cheguei. Como eu sou grata por isso. Vocês têm me visto muito comemorando. Esse ano eu falei, eu vou comemorar todas as conquistas. E, caramba, postei, tô um tempão. Vocês já devem ter notado que agora eu tô postando direto no feed. Todo mundo falava, você não posta no feed. Fiz, assim, todo um planejamento com uma empresa. Eu falei, nossa, eu tô há anos querendo isso. E, caramba, consegui, vou comemorar. Terminei de estudar uma coisa que eu tava precisando muito, vou comemorar. Agora, por exemplo, vou falar agora do laser, né? Que comecei a iniciar os atendimentos, comecei a estudar sobre o laser. Eu vou querer me comparar ao top dos tops do laser. Mas, caramba, não tenho tal laser, então não entendo tal... Caramba, não, eu estudei, concluí um curso sobre laser, tô entendendo. Eu tô um pouco mais inteligente do que eu tava uma semana atrás. Agora eu entendo sobre laser. Entendeu? Então, assim, é você reconhecer as pequenas coisas, suas pequenas vitórias. Né? Caramba, foi buscar durante o dia todo. Esses dias até uma cliente falou a respeito. Ela falou, nossa, saí do trabalho um pouquinho mais cedo porque consegui resolver as coisas. Fui buscar minha filha na escola. Falou que não tinha ido buscar, né? Na verdade, no mês passado. Um tempão que eu não tinha buscado minha filha. São pequenas coisinhas que você, se você for grato, você para de se cobrar tanto, né? Eu falei também já sobre isso, você seja grato pelas coisas que você tem, mas não pare de buscar as coisas que você quer, né? É exatamente isso, gente. Todas essas dicas vão te ajudar muito a você evoluir mentalmente, a você cuidar da sua saúde mental. Só para poder repetir para a galera que chegou aqui agora. Primeira dica, qualidade de sono. Separa isso, as horas de sono, que é muito importante. Atividade física, para poder liberar endorfina, para poder melhorar o sono, para poder, né, todas as coisas, todos os benefícios que a atividade traz. Tenha o seu momento para você, aquele momento de se desconectar de tudo. Elimine as suas fontes de estresse. Encontra aí os gatilhos que fazem você ficar estressado durante o seu dia. Corta isso da tua vida ou aprende a lidar com isso de maneira diferente. E não se cobre tanto. O Paulo fala uma coisa para mim que é primordial, que a direção, né? Isso é muito mais importante do que a velocidade. Não é isso que você fala para mim? É isso aí, é isso aí. Às vezes a gente está muito preocupado em chegar rápido em algum lugar, né, e esquece de ver se aquela direção que a gente está é a direção certa, né? E quando você começa uma caminhada, às vezes 1 grau de diferença lá na frente, se você vai muito rápido, te leva para um lugar completamente diferente daquilo que você queria inicialmente. Então, mais importante do que você chegar rápido onde você quer é você ter certeza para onde você vai. Clareza é poder, né? Quando a gente sabe onde a gente quer, tudo fica um pouco mais fácil. É sensacional, gente. Agora vocês estão um pouco mais inteligentes sobre saúde mental também, tá? Entendam aí que vocês, coleguinha não vai fazer por você. Então, assim, a gente tá em janeiro, cara. Olha que delícia, uma live dessa em janeiro. Você tem todo o ano aí para poder cuidar da sua saúde mental, para você ver que vai ser diferente realmente do ano passado. Porque realmente, se você não mudar, o ano vai ser o mesmo. Os dias são os mesmos 365 dias. Mas dessa vez ele vai ser diferente, porque você entende hoje que você vai cuidar mais da sua cabecinha. Então é isso, né, Paulo? Fechou? E a gente precisa falar mais alguma outra coisa? Não, foi perfeito. Acho que a gente falou sobre coisas muito importantes. E é muito bom ver a galera entendendo que saúde mental faz toda a diferença, deixa a gente mais feliz,
faz as pessoas com que a gente vive mais feliz, faz as empresas mais produtivas, deixa a gente mais feliz no trabalho. Então, é um ciclo virtuoso, né? E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Letícia. Ai, Um grande beijo. muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Gente, de verdade, Uma a gente honra. fez aqui de coração, né, para vocês evoluírem aí. Vamos tacar fogo 2022, mas aqui, ó. Ui! Paz e amor. É isso aí. Mais na nossa cabecinha. Paulo, de verdade, muito obrigada por isso. Eu que agradeço, Letícia. Obrigado. E parabéns por você estar trazendo esse tema e estar sempre reforçando, sempre dizendo isso para as pessoas, compartilhando a tua história. Parabéns. Obrigada a você por tudo, né? Vamos fazer uma pose para elas tirarem print e marcar a gente lá nos stories, vai. Bora. Vai, vamos dar print. 1, 2, 3 e... Foi, né, gente? Foi. Gente, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Espero que a gente tenha ajudado. Tá? Espero que vocês... E qualquer coisa, me mandem mensagem. Eu já tinha... Pôs pra foto de novo? Não foi, não? Foi sim. Paulo, muito obrigada, tá? Ó, um beijo. Beijão, Letícia. E qualquer Valeu, coisa, gente. Boa noite. lá no direct. Valeu, obrigado. Beijo, gente. Tchau. Tchau.